Olá, pessoas! Então, hoje vamos iniciar um conteúdo novo, né? Vamos falar um pouco sobre a síntese proteica. Vocês viram nas aulas anteriores sobre o material genético, sua importância para a célula, para a manutenção, funcionamento do metabolismo celular. E hoje vamos falar sobre a síntese de proteína, que depende justamente desse material genético. Como já sabem, ritual de estudo, caderno, caneta, lápis, papel, qualquer material possível para vocês utilizarem para escrever o que está sendo explicado ou dúvidas que possam surgir durante a explicação, e vamos seguir em frente. Então, material genético, vocês já sabem o que é, mas sempre bom relembrar o que significa. O material genético ele refere-se aos ácidos nucleicos que codificam os genes. Então, eles são responsáveis pela codificação de genes no funcionamento celular. O material genético ele contém a informação genética, né, de uma forma de vida orgânica, muito importante vocês perceberem que o material genético, a informação genética, ela está completamente ligada ao tipo de organismo. Então, cada organismo vai possuir um material genético diferente. E o material genético ele pode ser de dois tipos, DNA ou RNA, certo? Ambos são encontrados nos organismos. Alguns organismos possuem apenas o RNA e outros vão possuir os dois, DNA ou RNA. E outros também vão possuir apenas o DNA. Certo? Então, vocês têm exemplos, por exemplo, de bactérias, vírus no caso, né? Que tem vírus que possuem apenas o DNA como material genético, vírus que possuem apenas o RNA, e tem organismos que possuem os dois, DNA e RNA. Então, vocês têm a estrutura, diferença básica, o DNA ele é em fita dupla, então vocês vão encontrar essa estrutura dupla, que é chamada de dupla hélice, que foi um modelo, né, que foi criado, um modelo molecular criado por Watson e Crick, com base na estabilidade dessa molécula. O RNA, uma fita simples, então é uma única fita que ela é relativamente complementar à fita de DNA. Então ela vai ter uma base equivalente, por assim dizer, a bases que possui no DNA. As proteínas, novamente, relembrando o que são e sua importância para o organismo. As proteínas, como vocês já sabem, são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Elas estão presentes em todos os seres vivos e participam de praticamente todos os processos biológicos, fatos que também vocês já conhecem. Então, todo organismo ele vai possuir proteínas que vão ter diversas funções, desde a digestão intracelular até a estruturação física e sustentação do organismo. Os genes são responsáveis pela codificação de proteínas que atuam no metabolismo dos seres vivos. Então, para funcionamento, para a manutenção, né, do funcionamento do organismo, são necessárias a presença dessas proteínas. Então, vocês já sabem, né? Nós temos várias estruturas. Os alimentos, vocês vão olhar, são alimentos que possuem proteínas. Sim, mas pensem que esses alimentos são tirados de organismos e esses organismos são constituídos basicamente por proteínas, certo? Código genético. O código genético é a forma como é feita a leitura, certo, das bases nitrogenadas que compõem o DNA para fazer a composição de uma proteína. Qual o significado de código genético? É a relação entre a sequência de bases de DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Então, foi observado determinadas sequências de bases, as bases que vocês já sabem, adenina, timina, guanina, citosina. A sequência dessas bases no DNA, ela vai predizer qual aminoácido vai ser adicionado na proteína que está sendo formada. Vocês têm aí um quadro que representa como funciona esse processo. Então, vocês têm aí algumas siglas. Vocês têm, obviamente, as siglas das bases nitrogenadas. Então, vocês sabem que U é uracila. Lembre que quem constitui a proteína é o RNA, que eu vou explicar também. DNA, guarda do material genético, é transformado numa fita de RNA para poder haver a produção da proteína.
Então, vocês têm o U, que é uracila, o C, que é citosina, o A, adenina e o G, guanina. A uracila é equivalente à timina no DNA. Então, vocês têm aí as tríades, né, que são chamadas de tríades, né? Por exemplo, no primeiro caso aí, vocês têm 3 U's, né? O U é 3 uracilas, que vai codificar um tipo de aminoácido, certo? Então, vocês têm aí, logo abaixo, temos a leucina, né? Que a leucina pode ser, por exemplo, aí, CUU, citosina, uracila, uracila, que vai codificar uma leucina, certo? Então, nós temos aí os aminoácidos. Cada sigla dessa de 3 letras tem as siglas e vocês têm as tríades. As tríades são as que vão ser responsáveis pela codificação do aminoácido. E essa sigla que vocês têm aí, FEM, LEU, ILA, isso aí são as siglas dos aminoácidos que vão ser adicionados na proteína que está sendo formada, certo? Então, obviamente, depende do tamanho da proteína, de quantos aminoácidos serão adicionados, qual o tamanho da fita de RNA que está sendo lida para fazer a produção proteica, certo? Sintetizando uma proteína. Como ocorre esse processo de síntese proteica? Então, primeiramente, processamento do RNA. O RNA, primeiro tem que ser transcrito, tem que ser feita a leitura do DNA para fazer a transformação em uma fita de RNA. A fita de RNA contém a informação para a produção da proteína. Depois que ela é feita, depois que ela é formada, que o RNA é formado, né, nós temos o processo de tradução. Mas primeiramente vamos olhar aí. Nós temos o código genético do DNA, o processo de replicação, que é para formar o DNA filhos, processo de divisão celular, que vamos estudar mais adiante. E o segundo processamento que pode ser feito é justamente o código genético ser transformado em uma fita de RNA. Aí vocês vão dizer, tem 2 tipos aí, RNA-T e RNA-M. RNA-T é o RNA transportador, ele é responsável por transportar os aminoácidos para a proteína que está sendo formada, então essa é a função dele. E o RNA mensageiro, é ele que carrega o código para a produção da proteína, certo? E o processo de tradução. Então, o processo de tradução é o processo justamente esse processo em que o RNA mensageiro, o RNA que possui o código da proteína, ele é lido por outro tipo de RNA, que é uma organela, inclusive, que é o RNA ribossomal, ou seja, os ribossomos. Ele é lido e é transformado na proteína. Então, vocês têm aí os tipos de RNA. RNA mensageiro, que ele é responsável por levar a informação. O RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos. E o RNA ribossomal, rRNA, mRNA e tRNA. O rRNA, que é o RNA ribossomal, ele é responsável justamente pelo processo de síntese proteica, o ribossomos. O transportador transporta e o mensageiro, ele leva a mensagem. Aí vocês têm como é feito o processo. Então, nós temos a fita de RNA mensageiro, que é onde está a informação. Ela está no meio do ribossomo. O ribossomo era composto por 2 unidades, a subunidade maior e a menor. E o RNA transportador, ele vai transportando, vai levando os aminoácidos, vai adicionando os aminoácidos na proteína que está sendo formada pelo RNA ribossomal, certo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, podem perguntar, anotem para perguntar na próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!